Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos voltar a falar sobre Macau, mais precisamente sobre uma data histórica que completa por estes dias 25 anos. O dia 20 de dezembro de 1999, a altura em que Portugal transferiu a soberania do território para a República Popular da China. Para tal, convidámos António Salavessa da Costa, coronel de Infantaria e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Complutense de Madrid, que viveu de perto a preparação da transição, pois foi secretário adjunto para a Comunicação, Turismo e Cultura do último governo de Macau, nomeado pela República Portuguesa, e que foi liderado pelo general Rocha Vieira. António Salavessa da Costa, bem-vindo ao programa. É um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de iniciarmos a conversa, tempo para recuperar o breve enquadramento da história de Macau feito no episódio de 15 de novembro de 2023, que teve Carlos Monjardino por convidado. Em 1557, 44 anos depois dos portugueses liderados por Jorge Álvares terem chegado a Macau, as autoridades chinesas concederam-lhes autorização para estabelecerem-se no território e comerciarem. Contudo, o território não se tornou português. Por incrível que pareça, as autoridades chinesas só reconheceram a soberania perpétua de Portugal sobre Macau em 1887, a quando da assinatura do Tratado de Amizade Perpétua entre os dois Estados. Até 1639, data em que os portugueses foram expulsos do Japão, Macau foi um importante entreposto de comércio com o país do Sol Nascente, sobretudo enquanto China e Japão estavam de relações cortadas. O território estava integrado no vice-reino da Índia, que delegava ao seu comando no capitão-mor da viagem do Japão. Por sua vez, este delegou a administração num governo de terra. No campo religioso, Macau foi ponto de partida dos missionários para a China e Índia e viu-se elevada a diocese no ano de 1569. Poucos anos depois, em 1587, Macau foi elevada à cidade. No século XVII, o território foi atacado por holandeses, passando a sofrer a concorrência das companhias inglesa e holandesa das Índias Orientais. Foi então nomeado um governador para reforçar a sua defesa. Os titulares do cargo entraram muitas vezes em conflito com o leal Senado. Em 1685, já no tempo da dinastia Manchu, as autoridades chinesas decretaram o fim do monopólio português. A partir de então, todos os ocidentais passaram a poder comerciar uma vez por ano em Cantão. Neste contexto, e durante todo o século XVIII e princípios do XIX, os portugueses de Macau tiveram de equacionar as suas prioridades comerciais. O comércio com outros territórios, como Timor, de onde provinha o sândalo muito apreciado na China, tornou-se então uma realidade. No século XIX, assistiu-se a uma crescente pressão ocidental para que a China abrisse os seus portos ao comércio internacional. Em 1841, na sequência da Primeira Guerra do Ópio, foram assinados os chamados Tratados Desiguais com o Reino Unido e Hong Kong passou então a principal porto comercial ocidental na China. Os portugueses procuraram reagir dentro das suas possibilidades. Com o liberalismo e o fim do Estado português da Índia, foi instituída a província de Macau, Timor e Solor. Em 1846, o governador João Ferreira do Amaral expulsou os mandarins e, em 1847, legalizou o jogo. Apesar de ter sido assassinado em 1849, conseguiu reforçar a autoridade portuguesa no território. Durante a Segunda Guerra Mundial, e quase milagrosamente, Macau não foi ocupado pelos japoneses, apesar do cônsul do Japão
passar a exercer grande influência no território. Mais tarde, já depois da Revolução Comunista, a China sofreu embargos comerciais decretados pela ONU, pelo que Macau voltou a ganhar relevância. No entanto, a presença portuguesa tornou-se cada vez mais contestada, sobretudo pelos elementos afetos ao Partido Comunista Chinês. Após o 25 de Abril e o início da descolonização, a China opôs a uma transferência imediata do território. Em vez disso, propôs o início de negociações para a transição. Neste contexto, Macau passou a ser designado como território chinês sob administração portuguesa. Por fim, na Declaração Conjunta sobre Macau, de abril de 1987, Portugal e China acordaram um modelo de transição e que este se daria em 1999, o que aconteceu a 20 de dezembro. Este é, em traços muito genéricos, alguns dos pontos cardeais da história de Macau, desde a chegada dos portugueses até à sua passagem para a República Popular da China. Passava agora a palavra ao Henrique para uma primeira pergunta ao nosso convidado. Eu, antes da gente andar muito para trás, queria andar menos para trás e só perguntar o seguinte. Os compromissos que Portugal e a China várias vezes reafirmaram até à transição em 1999 estão a ser integralmente cumpridos pela China, porque visto que Portugal já cumpriu, que foi entregar a soberania do território. Mas, por exemplo, nas últimas eleições houve contestações com listas de pró-democracia mais ou menos afastadas. Nós podemos considerar que, enfim, que a ideia de um país, dois sistemas, que foi aquela que foi proclamada pela China em relação a Macau e antes disso já em relação a Hong Kong e Taiwan, mas o Taiwan eles não têm a soberania, em Macau e Hong Kong têm, se eles estão de facto a cumprir ou se o António Silvestre da Costa acha que há ali qualquer coisa a correr menos bem. Como era troca, quer dizer, basicamente, poderei falar muito mais propriamente até ao dia 19 de dezembro, à meia-noite. Portanto, a transferência foi feita aos 24 de 19. 20 já está sob soberania chinesa, sim. Nós temos sempre que passar uma coisa. Aquilo que está na declaração conjunta é a transferência do exercício da soberania. Contrariamente em Hong Kong, que é uma transferência de soberania. Portanto, Macau, os chineses, a República Popular da China, desde os primórdios, consideraram sempre que o território de Macau é chinês. E, portanto, aquilo que houve em que Portugal exerceu a soberania. E, portanto, por isso, ao longo dos tempos, as coisas vão evoluindo. Por isso é que aquilo também não era uma colónia. Exatamente. A palavra colónia só aparece no Tratado de Tientsin, que é um tratado, portanto, de 1862. Que é típica da época, não é? Uma linguagem típica da época. Que é depois dá-se o Tratado de Comércio e Amizade de 1887, em que é perpétua, é declarada a posse perpétua de Macau. É um tratado que depois, nas negociações com a República Popular da China, verdadeiramente foi posto um bocadinho à parte. Não, mas esse tratado, já agora, se me é permitido, esse tratado, no final do 1, 2, 3, portanto, estamos a falar daquela... Isso é 1, 2, 3, como sabe... Sei que é na Revolução Cultural Chinesa. 1, 2, 3 significa 3 de dezembro. 3 de dezembro, bem sei. A maior parte das pessoas às vezes focam 1, 2, 3 em Macau como se fosse a Revolução Cultural. 1, 2, 3 foi uns acontecimentos que houveram em Macau no dia 3 de dezembro de 1966. Mas aí, na sequência disso, Portugal renuncia à ideia de ter a posse perpétua do território. Não, eu acho que esse foi um assunto que foi sempre muito posto de lado. Eu costumo dizer, Macau, quer dizer, é marcado por 3 constâncias, e não sou eu que o digo. Por exemplo, Charles Boxer, que foi realmente um dos homens que escreveu mais sobre o Império Português, não só sobre o Índio, mas muito sobre Macau. Eu tive o prazer de falar com ele quando ele foi doutorado em Macau, bastante, cerca de 6 horas, foram muito tempo. Era um homem extraordinário, já tinha 90 e tal anos, nessa altura. Aliás, ele foi, tem impressão que foi o último doutoramento que teve, foi realmente em Macau, na Universidade de Macau. E ele identifica Macau como que sempre com 4 constâncias desde o princípio, desde 1513. Quem chegou a Macau foi unicamente só não é uma emenda, não chegaram portugueses a Macau. Chegou realmente um homem, Rio de Malaca, chamado Jorge Alves, que era um homem comerciante de panos. Sim. Portanto, foi um início do estender para Macau. E assim Macau, em toda a sua história, marcou-se por uma coisa, uma terra de mercadores. Sim. E eu costumo dizer, Portugal muitas vezes não esteve em Macau, estiveram portugueses. Portanto, Macau é uma terra de portugueses e chineses e diversas raças. E, portanto, na realidade, o que houve em Macau sempre foram portugueses, quer comerciantes, quer pela parte religiosa. Aliás, pode-se até estabelecer um paralelo
que o que aconteceu durante algum tempo, nos séculos XV e XVI na Europa, com Antuérpia, porque Antuérpia era uma feitoria. Nós é que, quando olhamos para a expansão portuguesa, integramos tudo dentro do mesmo, e Macau não foi conquistado, Macau foi cedido para comerciar. Portanto, acaba por ser uma feitoria. As origens de Macau se encontram 7 ou 8, que quiser. Cada autor tem a sua história. Até para o nome. Exato. Macau é um bocadinho dado pelo chamado Amagau. Portanto, era a Baía da deusa Amá. Amagau. O templo não é Amá. Era a deusa Amá. E a Amagau, que era a Baía, é um dos nomes, uma das possibilidades de onde veio o nome. Mas temos que ver o seguinte: nessa altura, aquilo que onde Portugal projetou poder, Portugal foi Malaca, com o Afonso de Albuquerque. Claro. Portanto, quando ele tomou Malaca em 1511. E é a partir daí, por próprias instruções do Dom Manuel I, em que os descobrimentos passaram a ter um bocadinho, não só o vetor da ocupação territorial e do domínio territorial, como tivemos, não podemos esquecer que o Império da Índia ia desde Moçambique a Macau. Sim. Portanto, vasto. Exatamente. Se separou-se, portanto, depois o Moçambique, no século já o Estado da Índia, o chamado Estado da Índia, integrava tudo isso. Ia desde Moçambique. E quando falamos em Moçambique, temos que falar de uma coisa muito importante, da ilha de Moçambique. Da ilha de Moçambique, exato. O território das costas de Moçambique e o interior foram já posteriores. Sim, a século XIX. Portanto, o que é que acontece? Aí o Império era enorme. Assim como tínhamos, portanto, o Império da Índia, com sede em Goa, como é natural, que era realmente a grande capital do Império, e até Malaca. E depois estendesse uma influência a Macau e depois no aspecto religioso e de mercadores até ao Japão. Não é? O Japão disse expulsado, realmente foi expulsado. Não foram. Os mercadores é que foram expulsos. Os mercadores portugueses que operavam entre Macau e Nagasaki. Nagasaki foi fundada por um conjunto de jesuítas portugueses. Exatamente. Portanto, eu tive a sorte de representar Portugal e depois, conjuntamente com o embaixador, nos 450 anos em Nagasaki, e como era tal, tive possibilidade de visitar o Japão algumas dezenas de vezes, porque também tinha área, porque eles consideravam o Japão ainda hoje, como sabem, o Japão tem neste momento ainda cerca de 600 palavras no seu vocabulário, que são portuguesas. Nós parece que temos uma, que é o chamado, portanto, o Namban, o Biombo. O resto nós temos, os japoneses, copo é copo, água é mirro, sei lá, vidro é vidro, e botão pão, é botão. E há um dicionário de um português, de um jesuíta, realmente, João de Carvalho, que tinha cerca de 4.000 termos portugueses, aportuguesados. E não podemos esquecer que no Japão estiveram unicamente mercadores e, basicamente, jesuítas. Padres. Portanto, foi a primeira grande diocese, portanto, criada com o bispo Almeida, que era um homem de Alvito. Sim. Portanto, o bispo Cerqueira, desculpe, e vai-se, por exemplo, chega-se ao ITA, hoje é a Escola de Enfermagem, foi o primeiro hospital ocidental criado por um homem português chamado Manuel de Almeida. Portanto, e ao longo é capaz de uma avenida haver 10 estátuas de portugueses, todos eles jesuítas, para os homens realmente do comércio. Portanto, o que é que acontece? Em relação ao que se passa depois realmente 1999, aquilo que eu posso dizer é das muitas vezes que tenho ido a Macau, quer pela minha empresa, da Portugal Telecom, quer, na realidade, depois como convidado, inclusive, do governo. A última vez que foi realmente em 2017. Como era tal, acompanho diariamente com notícias que me chegam, com os jornais que me enviam. Consegue ler chinês? Não consigo ler chinês e se há umas palavras de chinês cantonense. Sim, cantonês, que é diferente do mandarim. Completamente diferente. Consigo perceber mais ou menos, como sabem, que a língua chinesa fala realmente por ideias. É muito complicado falar as línguas, porque, por exemplo, beber é tirar do copo. Yamseng. Portanto, é tirar do copo. Não é verdadeiramente... São imagens. Portanto, o ser tradutor, por exemplo, de um bom tradutor de português para chinês ou vice-versa, é realmente muito complicado. E dá asa, cada palavra ou cada frase dá asa a várias interpretações. O cantonense tem 9 tons. Tem 9 e o mandarim tem 4, não é? 5. E o que acontece? Qualquer palavra, qualquer tom pode ser completamente diferente do que se quer significar. Portanto, é diferente. É uma língua de subtilezas. O que eu digo é o seguinte: nós temos, a partir daquilo que eu tenho observado, a República Popular da China tem cumprido integralmente a declaração conjunta. Sim. Como é natural,
Como sabem, eles têm um conceito extremamente importante, chamado Mãe Pátria. Sim. Ainda ontem estive numa cerimónia comemorativa dos 25 anos da transferência do exercício da soberania, que é realmente o nome, que na realidade, e, como é natural, as pessoas que estavam a falar, falavam exatamente na transferência para a Mãe Pátria. Porque os chineses, como sabem, têm um conceito muito grande do chamado sangue, porque eles só têm uma nacionalidade. Não é? Os chineses não admitem duas nacionalidades. Admitem única e exclusivamente uma nacionalidade, que é a sanguínea. E a pessoa pode nunca ter ido à China. Mas é chinês. Mas se é filho de chineses, é chinês. Eu conheço... Não é só filho, se tem etnia chinesa, em Singapura, isso é claro. Agora, o que é que eu desse, por exemplo? Eu dou um exemplo de uma pessoa com quem eu contei bastante, que era um dos administradores da China Telecom, na altura com a Portugal Telecom, porque éramos parceiros na Companhia de Macau, na CTM, e ele era um indivíduo americano. E quando fomos, americano, criado na América, professor em Pittsburgh, na Universidade de Pittsburgh, em Economia, ia constantemente aos Estados Unidos, porque foi, quando fizeram a nova gestão, dentro de um conceito mais moderno, foram buscar os gestores chineses aos Estados Unidos. E eu um dia perguntei-lhe, mas explica-me lá como é, portanto a evolução que está a haver, a China já é visitada nessa altura eram 120 milhões de pessoas, manda cá por fora também à volta disso, 80 milhões. Vocês têm uma camada em jovem, a partir do Deng Xiaoping, como sabem, houve uma abertura não só ao exterior, da saída da China para o exterior, através de uma coisa muito importante que as pessoas às vezes passaram despercebidas, que foi exatamente o número de lojas e do número de restaurantes, sim, principalmente sim. Na Europa, porque não tinham diáspora na Europa. Tinham 50 milhões de chineses no chamado Pacific Ring, mas não tinham uma diáspora na Europa. Esses foram os que foram no século XIX trabalhar muito para as plantações, até para Cuba. Exato. E para... Toda essa gente, esse homem que estava a falar comigo, e ele disse-me, olha, eu sou chinês, mas sou americano. Porque o meu bisavô é que foi para a América como Cool, como sabem, era um escravo, vamos lá. Sim. Foram muito para a América do Oeste, portanto, mais para os caminhos de ferro. Portanto, a construção dos caminhos de ferro. Até aquele tempo em que o Eça de Queiroz foi cônsul em Havana, tratava muito desses problemas. E ele dizia-me exatamente isso. Quer dizer, o meu pai nunca tinha ido à China, o meu avô nunca tinha ido à China, o meu bisavô é que foi para a América. Foram buscar a mim. Ora, eu na China sou só chinês, eu não sou americano. Eu não uso o passaporte americano, como é natural. E isso é quase podíamos quase fazer um paralelo com uma terra prometida. Há aqui algo de paralelo até com os judeus, não é? Mas é o que acontece muito hoje com os portugueses, vamos lá, os chamados macaenses, não é? Portanto, o que é que acontece? Os macaenses viveram sempre muito, digo, à sombra da bandeira portuguesa, no bom sentido, não é? O que é que acontece? As pessoas de Macau, que têm passaporte português, que nasceram em Macau, que são de origem portuguesa ou não interessa, ou da diáspora portuguesa, que é uma coisa muito importante, saber o que é o macaense, é uma coisa muito importante e complexa, diga-se de passagem, porque é realmente um produto da diáspora portuguesa. Muita gente oriunda da Malásia, de escravos da Malásia, os nossos barcos passavam... Mas a ideia que se tem quando se está em Macau, eu só estive uma vez em Macau, que foi em 2005, é que a presença e a cultura portuguesa estão muito diluídas. Praticamente... Quer dizer, há ali um núcleo de comunidade portuguesa muito fechado, não é? Que são sempre mais ou menos... Eu durante 3 dias vi sempre mais ou menos as mesmas pessoas, mas de resto, se nós andarmos pelo território... Não se fala português, não há elementos portugueses. Foi a ideia com que eu fiquei. Também é uma ideia muito superficial. É uma questão que eu, sabe uma coisa, que é nas minhas funções. Quando alguém visitava algumas pessoas importantes, nós tentámos nos últimos anos mostrar Macau. Quer dizer, e realmente todos os médicos, enfermeiros, engenheiros faziam muitas reuniões e congressos em Macau. E era uma das perguntas que geralmente eu presidia a essas sessões e que me faziam sempre: fala-se pouco português. E um dia realmente, era num congresso de médicos internos, e eu nessa altura, havia um agrimão, um acordo no governo, quem presidia as sessões era o elemento do governo que tutelava aquela área. Eu não tutelava a saúde, mas simplesmente o meu colega, que é o Dr. Alarcantroni, nessa altura teve que ir às Filipinas representar Portugal num congresso qualquer da Organização Mundial de Saúde, e eu tive que, à última hora, presidir. E realmente a primeira pergunta foi essa. E em vez de ser eu a responder uma pessoa extremamente importante, conhecida, que era médico, de lá de cima do Porto, e voltou-se para a assistência. Eu pensei o que é que realmente era uma pessoa algo complexa quando foi deputado na Assembleia, não vou referir o nome agora, e o que é que acontece? E eu fiquei com qual é a pergunta que vai sair dali. E ele voltou-se, na realidade, para a assistência, para os seus colegas, que eram 200 ou 300, e disse: de certeza que a primeira pergunta que vão fazer ali é exatamente porque é que se fala tão pouco português.
E vou-vos dizer, fala-se muito português. Porquê? Porque a população portuguesa em Macau nunca foi mais que 2%. 2, não chegou a 3%. Portanto, ora, a língua é um código de comunicação. Claro. Se na realidade o código de comunicação não é necessário, fala-se em chinês. Os próprios chineses... Bom, e podemos também argumentar que em Angola e Moçambique também nunca foi muito mais do que 5%. Eu não queria ir para o caso de Macau específico. Ele disse, fala-se muito é português, porque nunca foram mais que 2%. E há uma coisa muito importante. Com certeza, razões que levaram a isso é que a língua chinesa só foi oficial a partir de 1991. E foi logo no primeiro governo do general Rocha Vieira, e foi um dos decretos assinados em dezembro de 1991. Nós tomamos posse em 16 de maio. Portanto, foi quando chegou a Macau para integrar o governo de Macau, exatamente. Em 91. 91. Portanto, em 91 e 99. Portanto, foi já nomeado ainda na altura do presidente Mário Soares, e do governo Cavaco Silva. Não, o governo não mete nunca o governo português nessa situação. Sim, nomeado pelo presidente Mário Soares. O que acontece? Claro. Macau, depois da Constituição de 1976, passou a ser gerido por uma coisa que se chama o Estatuto Orgânico. É uma mini-constituição de Macau, em que Macau já não figura, se reparar, quando se define o território... Na Constituição. Mas atira para o artigo 200 e qualquer coisa, atira exatamente que Macau será gerido por um Estatuto Orgânico próprio. E aprovado o Estatuto Orgânico próprio. E o governo de Macau, o governo, quem governava Macau, era o governador, que era nomeado pelo Presidente da República. Pelo Presidente, sim. E só. Sim. E por a Assembleia Legislativa. E depois diz mais, o governador poderá ser coadjuvado por secretários adjuntos, uma espécie de ministros, éramos autónomos, não é? Até 7. É exatamente como acabou, com 7 secretários. Portanto, isto é muito importante dizer, porque nas idas a Macau de pessoas com altas responsabilidades no governo português e pessoas da sociedade portuguesa, que, como sabe, Macau era visitada constantemente por grupos, principalmente a partir no tempo em que a TAP esteve realmente em atuação, a partir de 95, depois infelizmente terminou em 99, antes da transferência, que foi realmente uma situação muito complicada para nós, porque os portugueses de Macau e chineses preferiam embarcar em Macau na TAP do que vir a preços quase metade ou 80% mais barato de Hong Kong. Porque é perto, é conveniente, ia só ao aeroporto. E o aeroporto é bonito. O aeroporto é bonito. O aeroporto foi inaugurado, como sabem, no dia 8 de dezembro de 1995. Foi uma obra feita em 2 anos e tal. Portanto, mas nessa altura também havia muita obra portuguesa, porque Portugal já não podia transferir fundos nenhuns de Macau para o continente. Portanto, tinha que aplicá-los todos lá. Não, Macau não tinha que aplicar. O dinheiro, vamos lá, Macau era autónomo financeiramente e administrativamente. Exatamente. O que é que acontece? Macau vivia de um orçamento próprio, certo, que era de Macau. E que era muito generoso por causa do jogo. Não, o jogo, vamos lá, foi sempre uma das grandes receitas de Macau. Quer dizer, Macau hoje sim, desde que foi legalizado, não é? Não só desde que foi legalizado, mas o jogo de Macau é sempre uma matéria muito especial. Porque o que é que acontece? Como sabem, até um determinado momento, o próprio contrato de jogo era até 1962, sendo presente realmente o governador de Macau, o tenente-coronel Jaime Severo Marques, depois foi exatamente da Ajuda de Salvação Nacional. O que é que acontece? Até aí era por um homem chamado Fung. Portanto, era um homem que, na realidade, era um contrato com o governo português em Lisboa. Sim, porque aí, por acaso, é uma curiosidade que eu tenho. Quando estava a falar no pós-Constituição de 76, o governador de Macau é nomeado pelo Presidente da República e está na sua dependência direta. Portanto, presta contas ao Presidente da República, não passa pelo governo. Politicamente. Pois, era um bocadinho o que se passava na altura, no final do século XIX, com os comissários régios, que passavam pelo governo e eram comissários régios, portanto, era de nomeação e tinham a confiança política do rei. Mas na fase anterior a 76, durante o Estado Novo, Macau estava sob a dependência do Ministério das Colónias ou do Ministério do Ultramar. Exatamente. Sim. Portanto, aí dependia do governo. Completamente. Exato. O que é que acontece? E é aí que se dá uma grande separação do jogo. E onde Macau passou a ter algum revenue do jogo. O tenente-coronel Jaime Severo Marques, embora estivessem aqui a negociar com, eu digo, isto foi-me dito diretamente pelo Ministro do Ultramar, ainda era vivo nessa altura, portanto, o Ministro do Ultramar, e que, na realidade, estavam aqui já advogados em nome do homem que liderava realmente o jogo em Macau, e ele chamou 3 pessoas que eram funcionários do outro. Um deles, portanto, o número 1, que era, portanto, o Henry Fock, que era o número 1 da companhia, o número 2, o homem chamado Dipon, e o número 3, chamado Dr. Stanley Ho. Doutor, portanto, ele não era doutor nessa altura, ele é doutor honoris causa. Foi. E depois um homem chamado Ted Yip.
E chamou-os isso, meus meninos, vocês que têm experiência disto. O homem, o Ung Fock, portanto, o Henry Fock era um dos homens mais ricos de Hong Kong, uma riqueza grande criada exatamente na ocupação da Segunda Guerra Mundial. Tinha o monopólio do cimento, que lhe foi dado pelos japoneses, assim como o Dr. Stanley Ho tinha o monopólio das chapas vincadas, que eram condutores dos oficiais japoneses que estavam em Hong Kong. Mas, portanto, o Ippon era um homem do jogo, portanto, que até morrer era um grande homem do jogo de Las Vegas, do Mirage, do Mirage, do Caesar Palace, portanto, dos grandes hotéis de Las Vegas. Era um homem que só falava chinês, mas era realmente um homem que dava o jogo. Depois os outros realmente entraram. O nome ficou ligado sempre. Uma companhia que se chamou Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. STDM. Toda a gente conhece ainda hoje STDM pelo nome do Dr. Stanley Ho. O Stanley Ho era o terceiro, simplesmente era o administrador delegado. Ele é que geria praticamente a companhia. Não é? Portanto, inclusive, quando compraram aqui o Casino Estoril, era da STDM. Portanto, depois, mas os três eram exatamente desta ordem: Henry Fock, Ippon, Dr. Stanley Ho e Ted Yip. O que é que acontece? Aí ele separou e negociou com ele e faz uma companhia e atribuiu-lhes o jogo à revelia de Portugal. Porque Portugal, as receitas do jogo, aquilo que era negociado vinha para Portugal. Para Portugal, pois. O governo de Macau vivia de umas pequenas indústrias, de panchões, de umas coisas de manufaturas, coisas muito pequenas. Portanto, quando diz vivia, o orçamento? Sim, não tinha orçamento nessa altura. Vivia do orçamento do Ultramar, do Ministério do Ultramar. Sim. Portanto, até estamos a falar até 1976. Sim. O que é que acontece? Ele faz essa companhia. O que é natural foi chamado imediatamente a Lisboa, não é? O doutor o Jaime Severo Magro. E foi demitido. Foi demitido e o Força só que o conheceu. Eu depois tive a sorte, em 1974, de ser ajudante de campo dele, quando ele estava na Junta de Salvação Nacional, que era um homem duro. Sim. Ele nunca tinha passado de brigadeiro, talvez por causa disso. Não era general, foi general de 4 estrelas só portanto, no 25 de Abril, na Junta de Salvação Nacional. Ele não fez mais nada. Isto é fantástico. Vai a Macau, faz uma grande festa, que não é normal, no Palácio de Santa Sancha, ou no Palácio de Santa Sancha, que era a residência oficial do governador até agora. Até agora ainda é. Ainda é a residência oficial. O que é que acontece? Faz e diz: meus senhores, como sabem, vão-me embora com a família e este é um jantar de despedida. Mas primeiro, aquele senhor que está ali traiu-me, rua. E pôs na rua todos os diretores de serviço que o tinham traído. Foi. Saiu Portanto, a partir daí o jogo passou a dar mais receitas a Portugal e também com alguma coisa para Macau, porque ele estabeleceu um determinado contrato. O que é que acontece? Isso dá sempre. E sempre que chegava um novo governador a Macau, era realmente a primeira coisa que fazia era tentar arranjar mais receitas. Ora, se o jogo era aquele que dava jogo, aproximava-se o Dr. Stanley Ho. Claro, sim, claro. E o que é que acontece? Eu tive em Macau, portanto, 3 vezes. Não? Tive de 1970 a 72 como capitão do Exército, levei 140 madeirenses para Macau, depois de 67 dias de viagem para lá e para cá, mais 77 de viagem de barco. E o que é que acontece? A segunda vez estive com o primeiro governador, o José Garcia Leandro, chegámos em 19 de novembro de 74. Como sabem, o governador de Macau foi o único que nunca foi demitido, o general Lopes de Carvalho. Sim. Inaugurou o primeiro ponto. E aliás, aí há uma situação interessante, que é, em 75, quando do processo de descolonização, a China rejeita um processo semelhante àquilo que se estava a passar. Eu não digo que é rejeitar. Eu vou-lhe focar uma coisa importante. Vou-lhe dizer ou para vincar que Macau não tinha nada a ver eu com... ouvi da boca do Dr. Mário Soares, já presidente, porque havia realmente uma ótima ligação com o gabinete do Dr. Mário Soares, com o General Rocha Vieira. Havia sempre uma ligação que era feita através dos elementos do seu gabinete, diretamente do General Monge, que fazia. Sim, que também já cá esteve no programa. E o que é que acontece? Fazia esta ligação com ele. E, portanto, houve sempre ligações. Nós, quando vinhamos a Lisboa, os membros do governo, naturalmente íamos debriefar melhor o Presidente da República, não só sobre a nossa tutela, como aquilo que o Governador, as mensagens que nos mandava transmitir. E todos conhecem a forma de estar do Dr. Mário Soares, e ele disse: olha, eu digo-te uma coisa, eu sobre Macau não conhecia nada. Disse ele. E vou-te contar uma história. Que ele contou-me direto e depois contou em público em Macau em 1999, já não era Presidente. Eu, no primeiro governo, de 64, eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros. No primeiro governo provisório? Sim. E logo a seguir fui às Nações Unidas apresentar o novo Portugal. Sim. Foi logo, ele mal chegou a Portugal, foi nomeado e partiu logo. E então aconteceu uma coisa. Eu fui falar, como estava realmente o que estava definido, portanto, no programa das Forças Armadas, do movimento das Forças Armadas, e fui falar com o embaixador da China, chamado Hung Hua.
Ele não lhe chamava Nguá, dava-lhe outro nome. Nguá, portanto, Nguá era um homem extraordinário, um homem realmente, já tinha sido embaixador em Londres, já um chinês dessa altura, já muito fora da máquina, vamos lá. Depois voltou à China, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., Politburo, não sei como é. De quem fiquei bastante amigo, diga-se passagem. Aliás, em 2008, quando fui lá a seguir aos Jogos Olímpicos, ele atravessou uma sala com 3.000 pessoas para me dar um abraço. Portanto, para os chineses é muito complicado ver uma pessoa do Politburo vir a correr. Ficámos com ótimas relações. E ele dizia, o Nguá disse-me, eu disse, olha, senhor, o embaixador, como sabe, eu sou ministro dos Negócios Estrangeiros de um país que fez agora um movimento, e é o chamado país dos 3Ds. O desenvolvimento, a descolonização e a democratização. Portanto, eu quero dizer descolonização, estou aqui para lhe dizer que Portugal está pronto a negociar a saída de Portugal da República de Macau. E ele disse, mas o senhor, ele disse, nessa altura, o presidente Maia Soares disse, ele disse para mim de uma forma amarela, não sabem, os chineses não sabem, os chineses têm dificuldade no riso, como os japoneses têm pouco movimento facial. Sim. Às vezes quando tentam rir, às vezes parecem pessoal, não é? E ele me disse ao senhor ministro, com certeza que não está bem, os seus elementos não o informaram. É que a China, quando entrou para as Nações Unidas, obrigou a que fosse retirado da lista dos países a autodeterminar Macau, Hong Kong e Taiwan. E, portanto, isso em 71, não é? Isso tinha sido pouco antes, quando a China foi admitida em subsídio. Portanto, deixe isso há de acontecer no tempo de Portugal. Há de acontecer em tempo. Como sabem, a primeira declaração de transferência da justiça e soberania de Hong Kong é a primeira, 1983, com Margaret Thatcher, não é? Exato. E eles quiseram sempre resolver primeiro o problema de Hong Kong e depois o de Macau. Porque o problema de Hong Kong tinha sido, digamos, para eles uma espécie de humilhação ou de imposição, e o problema de Macau era negociado, digamos, era... Sim, quer dizer, quando se fala... Era mais soft. A de Hong Kong é diferente, porque Hong Kong tinha uma coisa... Aliás, a Margaret Thatcher, quando vai realmente à China, eu digo isto de volta também, ouvi da boca dela, numa vez que ela já não era primeira-ministra inglesa, ela presidiu um grande congresso da PATA, que é Pacific Asia Travel Association, de que Macau nesse ano era presidente, e eu tive que presidir em Honolulu à conferência anual, e ela foi lá como palestrante. Porquê? Porque a British Airways pertencia também à PATA, porque a PATA era uma organização de homens, de pessoas do governo e pessoas de companhias operadoras, de hotéis, de companhias. Portanto, ela tinha privatizado a British Airways e ela foi convidada para ser palestrante. E ele depois, à tarde, houve uma recepção e ela disse exatamente a mesma coisa. Ela vai a Pequim e fala com o Deng Xiaoping. E diz-lhe, 83, e diz-lhe, Inglaterra está pronta a negociar uma coisa muito importante. A negociar o aluguer dos novos territórios. O que é que acontece? Havia parte, que era a parte onde estava a parte produtiva de Hong Kong. Os novos territórios, portanto, havia a parte que foi ocupada na Guerra do Ópio, em 1841, que era exatamente a região da City, a região onde está Hong Kong, né? E depois havia Kowloon, uma região onde estavam os aeroportos, né? E depois havia um território à volta que tinha assim uma montanha que se chamava Lion Rock, não é preciso do Sporting, mas era o Lion Rock. Havia, portanto, realmente a área das fábricas, onde havia também uma grande corridas de cavalo, e isso é que marcou a data da transferência da soberania. Esse contrato terminava em 1997, no dia 30 de junho, porque foi firmado por 99 anos, em 1898. Portanto, terminava aí, o Deng Xiaoping disse, a China não está interessada em continuar o aluguer, a renovação, e, portanto, nós, no dia 30 de junho de 1997, e essa data foi marcada como uma data exatamente temporal, contrariamente à de Macau, que foi discutida. Havia sempre, porque o Deng Xiaoping tinha, nas suas primeiras palavras, que iria unir a mãe-pátria até ao século XXI. Portanto, eles continuam a perseguir esse desígnio. Exatamente. O que é que acontece? Portanto, isso surgiu exatamente nessa altura. Ora, a chegada dos ingleses a Hong Kong, nós não podemos esquecer que o nosso império português, que era poderosíssimo no Oriente, não é? Ia até, não sei, as Molucas, não é? Sim. Todo ele foi praticamente tomado pelos holandeses. No século XVII, sim. Exatamente. Conveniente porquê? Porque nós perdemos a independência para os espanhóis em 1580 e há um ataque tremendo da Holanda. Sim. Porque nós dominávamos... Nós passámos a ser inimigos dos holandeses por estarmos integrados. Sim, eles atacaram o Brasil e Angola e tudo. O Brasil tiveram 24 anos, não podemos esquecer o Brasil de então.
O Brasil de então, não é o Brasil de hoje. O Brasil de então. Portanto, estiveram até lá, até 1554 no Brasil. O Guilherme Nassau. Nassau, exatamente. Agora, o que é que acontece? A partir do momento em que portanto, nós fizemos uma coisa terrível, o que permitiu à Inglaterra, que não tinha a Companhia das Índias Orientais, que nasce exatamente do nosso Tratado de 1661, quando, na realidade, com o casamento da Catarina de Bragança com o rei Carlos II. E aí cedemos três coisas fantásticas. Perdemos o controle do estreito, dando-lhes Tanger. Exatamente. Nós não podíamos saber que a pirataria toda que era feita partia da Argélia, da região do Norte de África. Perdemos isso. Depois perdemos uma coisa muito importante, Bombaim. E não estamos a falar da cidade de Bombaim, estamos a falar da chamada província do norte do estado da Índia. Sim, Bombaim, aliás, era quase um pântano na altura. O que é que acontece? Ao perdermos isso, deu origem a que os ingleses começassem, na realidade, a estabelecer a Companhia das Índias Orientais, a projetar o seu poder. Contrariamente aos holandeses. Os holandeses também projetaram o seu poder para o Oriente, primeiro, não é? E depois para o Ocidente, com o Brasil, etc. Portanto, a Companhia das Índias primeiro Orientais, que nos tomaram, a última a cair foi realmente Colombo, portanto nas Molucas, portanto, na ilha em Colombo. Hoje. O que é que acontece? É isso, quer dizer, tudo isso Portugal ficou, e nós perdemos uma coisa muito importante, e isso é que é importante Macau manter-se. Em 1641, nós perdemos Malaca. O que quer dizer que a ligação à corte, os barcos, a carreira das Índias, etc., ficou desligada de Portugal. E perdemos mais uma coisa. Como disse há bocado, em 1639, é a data, até 1641, os mercadores portugueses foram expulsos de Nagasaki. O que quer dizer que Macau ficou só. Isolado. E nessa altura não havia correios, nem havia... Não, isso é que é extraordinário, ter permanecido isolado durante todo este tempo. Eu que digo, Macau é marcado por três constâncias, como o Charles Boxer disse. Uma é que Macau foi sempre um território chinês. Estamos a falar do território, o elemento físico, onde os portugueses viviam. Sim. Segundo, muito importante, Macau esteve sempre muito longe de Portugal. E Portugal esteve sempre muito longe de Macau. Porque a maior parte do poder foi local. O Leal Senado. O Leal Senado cria-se numa data muito especial, 1583. Porquê? Porque os espanhóis tomaram conta de Portugal em 1580. Imediatamente o governador de Manila, que era espanhol, mandou emissários a Macau para tomar conta de Macau. E Macau não teria uma força militar até nessa altura, não é? Depois só o governo é que o governador... Até o próprio primeiro governador nomeado por Portugal não foi tropa. O que é que acontece aqui é que, por isso, em 1583 começa, na realidade, o Macau a ser gerido pelos próprios. O Leal Senado teve um poder tremendo, mandava praticamente em tudo em Macau, inclusive nas relações com os chineses. Porquê? Porque o Leal Senado, os homens do Leal Senado eram, o primeiro foi o bispo Belchor Carneiro, que era um jesuíta, e eram os mercadores de Macau. Aliás, ainda hoje o Leal Senado, é o único que está... O Leal Senado, que era, nessa altura só se chamava Senado, o Leal é um nome que surge depois. O Senado era constituído por mercadores e por jesuítas, por padres. Portanto, eram os homens que realmente viviam em Macau. É praticamente uma exceção no que foi o que se designou por Império Português. Exato. Porque não há qualquer outro território Macau é uma terra tão independente da coroa. É uma terra única porque, ao fim e ao cabo, Macau foi uma terra onde se misturaram. Quer dizer, saber o que é a população de Macau é muito complicado. Primeiro é essa. Segundo, portanto, primeiro, Portugal esteve sempre muito longe, como Macau esteve longe de Portugal. Sim. E há realmente um elemento extremamente importante. Sempre houve, desde a presença portuguesa em Macau, disse 1557, é muito esta data. Sim, são datas só de referência, mas não... Portanto, assim, de 1557 a 1583 era um governo, eles é que governavam. Era autogoverno quase. Embora houvesse um capitão-mor na altura. Não, isso é diferente. Isto é diferente. Porque há bocado falou ali uma coisa importante. O capitão-mor era o capitão-mor da nau do Trato. Chamado nau Amagau, ou chamado Barco Negro, da Amália Rodrigues. O que é que acontece? Era um barco que fazia o comércio entre Macau e Nagasaki. Portanto, de Portugal para a Índia havia a carreira das Índias. Começavam a sair daqui em março, abril, para apanhar realmente as monções. Depois, realmente, essa só ia até Goa. Depois havia realmente umas ligações a Malaca e depois Malaca a Macau. Mas agora, verdadeiramente, o barco negro, a barca a Macau, era saída de Macau. E esse chamava-se o Capitão-Mor. E por definições aqui do rei, quem mandava em Macau, quando estivesse em Macau, era o Capitão-Mor. Até se dava... Não, estava a dizer, os governadores só começam em 1600 e século XVII. Mas tem a ver tudo com uma coisa importante. O Capitão-Mor, quando estava em Macau, até se dava o caso, quando da monção falhava, chegava a haver 2 capitães em Macau. E então havia a definição quem é que era realmente era o que era mais antigo.
Porque não era só o dono de Macau, era o dono de todas as naus, de todo o movimento que havia marítimo, que encontrava, ele era naquela zona era o rei. O capitão morre, e então criou uma pequena autoridade que era o capitão Terra, que era o homem que o substituía na sua ausência. Mas isso depois acontece uma coisa importante. É que em 1622 Macau é atacada pelos holandeses. Exatamente. 1622, portanto no dia 24 de junho, por isso é que ainda hoje é o dia de Macau, ainda hoje. E o que é que acontece? E nessa altura, em 1621 é nomeado, já com a ameaça, porque os holandeses tentaram diversas vezes tomar conta de Macau. Tinham tomado conta de tudo. Sim, só faltava Macau, de facto. E o que é que acontece? Então aparece uma coisa, em 1621, aparece o primeiro, 1621, portanto um ano pouco antes, aparece realmente uma coisa que se chamou o governador da guerra de Macau. Portanto, porque era o homem que queria uma autoridade defender Macau. Mas era o Francisco Mascarenhas? Não. Em 1623, o vice-rei da Índia nomeia a primeira vez um governador, Francisco Mascarenhas. Mascarenhas que chegou a Macau só com o poder do vice-rei. E um homem complicado, que entrou em choque com toda a gente. E a primeira coisa que fez, que ele não tinha casa. Quem dava casa ao governador era o Leal Senado. E, portanto, ele, como não tinha casa, não fez mais nada. Fez-se convidado do número 1 dos jesuítas, ainda lá está hoje, está lá o Museu de Macau hoje, na chamada Fortaleza do Monte. Ali era o centro dos jesuítas. Estava ligado à Igreja de Madre de Deus, chama-se hoje uma coisa que se chama Ruínas de São Paulo, aquilo é ruínas da Igreja de Madre de Deus, do Colégio de São Paulo. O Colégio de São Paulo era o colégio... Que ardeu e ficou só a fachada, é aquele que a gente vê só a fachada, não é? Ardeu, portanto, o que é que acontece? Só ficou a fachada porque era de pedra. Pois. E algumas paredes laterais que eram de adobe, ainda lá estão. Foi tudo reconstruído, portanto, no nosso tempo. Já depois, lá estamos em 90... Quando eu cheguei em 91, o Rafa estava coberta de andaimes. E eu perguntei-me o que é isto? Ninguém veio, porque ao fim e ao cabo toda a gente que vai a Macau vai à Ruína de São Paulo. Sim. O que é que acontece? Ele chega aos frios, Francisco Mascarenhas, chega e faz convidado do número 1 dos jesuítas. E vai à Fortaleza. E depois nunca mais saía. Levando com ele uma certa tropa, uns soldados que ele tinha. Nunca mais saía, até que houve uma altura que o homem, o número foi um convidado jesuíta, residente. Disse, então, mas o senhor governador já pode... Não, eu é que fico aqui, você é que vai embora. E ocupou, e foi assim até quase ao século XVIII. Foi uma ocupação. E agora, porque o tempo vai avançando, indo aqui à década... Só mais outro elemento. Portanto, os 3 elementos são muito importantes. Macau, território chinês, Macau, território fixo, a tal ponto que, no nosso tempo, até 99, havia uma coisa que se chamava o grupo de terras. Portanto, o governador de Macau não podia vender terras em Macau, pé quadrado. Em Macau vende-se pé quadrado, não é? Sim. O que é que acontece? Havia um grupo de terras que eram entidades portuguesas e chinesas, trabalhando no seio do grupo de ligação conjunta, em que era fixado uma área, nesse dia, a vender uns lotes. E depois era concedido por um período, temos 30 anos, não tem erro. Mas isso era também dos aterros enormes que fizeram. Tudo o que se fez. É? Quantos pés quadrados, ou enfim, metros quadrados, quilómetros quadrados, o que lhe queres chamar? Não, Macau tinha... Se fez aterros em Macau. Macau, posso dizer, quando lá cheguei a primeira vez, em 1970 a 72, depois estive de 74 a 79 com o Graciliano, e depois tive mais... De 91 a 99. Portanto, são 15 anos no total, em 30. O que é que acontece? Quando eu cheguei a primeira vez a Macau e na segunda, praticamente não havia aterros. Macau tinha 36 km². Pois. Hoje é capaz de ter um triplo ou quatro. Quase duplicou, triplicou, sim. Sim, praticamente. E, portanto, há outra constância que eu costumo juntar, que é uma coisa muito importante, é o chamado macaense. Macaense, que é uma palavra complexa. O que é macaense? O que é ser macaense? O que é ser macaense? Porque mesmo às vezes os próprios macaenses identificam-se como macaenses, muito a ligação dos portugueses com as mulheres chinesas e vice-versa. O macaense é um produto da diáspora, porque há macaenses que têm origem, por exemplo, em malaios ou até em pessoas de Moçambique. Nós tivemos tropa moçambicana até 1952 em Macau. Portanto, o que é que acontece? É uma mistura, portanto, mas não há dúvida. É uma mistura de influência agora portuguesa. Um elemento importantíssimo para a manutenção da presença portuguesa. Porque, ao fim e ao cabo, eles educam-se português, estudam português, embora falam chinês, geralmente falam chinês pela mãe, é mais matriarcal, não é? Portanto, sim, mas há ali uma transmissão cultural e era por aí que... E aí é que eu queria chamar, da evolução que eu tenho visto desde 1999, nós vemos o primeiro governador e o segundo governador, portanto o Edmund Howe e depois o Fernando Sion, eram de Macau. Eram chineses de Macau. No primeiro governo do Edmund Howe, tanto que durou 10 anos, são 5 mais 5, e assim o do Sion foi 5 mais 5, o último não, o Oteng, só foi 5 anos, mas eram pessoas de uma forma de Macau.
para gerir Macau. É um bocadinho esse conceito que se iniciou a transferência. Está claro, hoje está a ser bastante diferente. Claro. Portanto, o governador... E nós estamos a meio caminho até à transição plena, não é? Não é a transição plena. A ideia dos 50 anos pode ser mais, vamos lá ver. O que foi dito é que o conceito da transferência de um país, dois sistemas, é que iria ser preservado a maneira de estar de Macau, a cultura de Macau. Durante pelo menos... Exato. Pode ser até muito mais. Não há fixado 2049. Depende do que a China decidir. Se a China faz uma integração completa ou não. O que está a acontecer é o seguinte: houve uma aceleração mas 2049 de facto é um ano de referência para os chineses. Exato. Não é? Até pelo centenário da... Mas não está nada escrito sobre isso. Está escrito até 50 anos, pode ser até mais. Não? Agora, o que é que acontece? É importante que houve uma aceleração grande, talvez, não devido a Macau, mas devido a Hong Kong. Os acontecimentos de Hong Kong nos últimos anos foram influenciaram, terríveis. Claro. O que é que acontece? Em Macau, felizmente, não houve esses problemas, porque Macau nunca teve partidos. Não? Portanto, tinha associações cívicas, portanto, criadas depois de 25 de Abril, a CDM, que era o Centro Democrático de Macau, e o APIM, que era uma associação para os interesses ADIM, da defesa de uma AD mais ligada aqui ao grupo mais, vamos lá, centro-esquerda, mais, os outros mais aos conservadores. Não é? O que é que acontece? Portanto, Macau tem isto. O complexo de Macau, eu só dou um exemplo. Em 1974, eu estive algum tempo no gabinete com o governador, mas depois fui para o comando da polícia. E eu digo, no comando da polícia tínhamos nessa altura cerca de 1.200 homens. Ainda não havia mulheres, aliás, começaram nessa altura a entrar. E eu tinha 22 nacionalidades. Pois, mas era uma legião estrangeira. Incrível. Era uma legião estrangeira, exatamente. O que acontece? Eu tinha sikhs. Tinha 4 russos brancos que tinham ficado na Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto é que é Macau. Pois é, essa complexidade. Sim, exatamente. Sim. Esta gente que se habituou a estar em Macau. Macau foi sempre uma terra de abrigos e de trânsitos. Abrigos porquê? Sempre que houve convulsões... Pois, como qualquer interposto comercial acaba por ter esse... Sempre que houve convulsões à volta, quer no implemento no nascimento de 1949 do Partido Comunista na China, quer a questão do Suharto na Indonésia, quer a questão realmente do Vietnã. Nós no Vietnã recebemos 17 mil pessoas do Vietnã. Sim, e não recebemos mais porque excedemos a nossa capacidade. Sim. Portanto, toda esta gente vai ficando em Macau e vai se misturando. Abriga-se. E depois, como é natural, é uma terra. E depois latente a cultura portuguesa ali de uma forma relativamente eu tenho a impressão, discreta. As autoridades chinesas têm mantido aquilo que é. Mantém-se o ensino português. Hoje a escola portuguesa tem mais alunos do que tinha. Há muita gente chinesa a aprender português hoje. É engraçado. E já agora, em Malaca também havia uma comunidade chinesa de portugueses que ainda tinha ligações com a cultura portuguesa. Não, Malaca é um caso que eu digo sempre... que é importantíssimo. Não é natural que, devido às minhas funções, fui muitas vezes a Malaga. Pois é que ele tinha um patuá próprio. Não, tem um patuá próprio. É o português do século XVI, para a Piá Cristiã. Sim, sim. Portanto, nós ouvimos perfeitamente. Eles dançam a Tianica do Olé e dançam a ouvir igual a nós. Sim, exatamente. O que acontece? E mais, têm 2 grupos folclóricos, tem que ter 2, porque à maneira portuguesa não pode ser só um. Tem sempre 2. Eu digo isso porque em 1999, quando cheguei a Macau, portanto em maio, logo a seguir, desde junho, estavam programadas as comemorações do Dia de Portugal. Né? E tinham convidado, o governo que estava, tinham convidado um grupo de Macau. Nós havia um padre em Macau, muito famoso, que era português, e como ele veio a celebrar, realmente trouxe um grupo folclórico. E eu, sem querer, sinceramente, vi-os dançar, e eu, sem querer, fui ao palco. Levantei-me porque vi-os dançar igual a Portugal e cantar. E mais, eles não são malaios, mas tinham, inclusive, patarras até à cara como tem os ribatejanos, tinham barriga como tem os ribatejanos, com uma cinta, e não era feito. E fui e disse ao padre, pedi ao padre para, no outro dia, ao meu gabinete, e disse: ó padre, eu vejo ali já um bocadinho mexicanos, as fardas um bocadinho brilhantes e tal. Nós temos o maior prazer em oferecer ao grupo folclórico tudo português, todas as províncias de Portugal. E realmente tínhamos um grupo folclórico em Macau que era constituído por professores de liceu, por padres, por juízes, que nós no turismo utilizávamos muito para promover Macau, por exemplo, no Japão. Claro. E o que é que acontece? Eu digo, temos um prazer, temos aqui um ensaiador, temos aqui uma arquiteta que trata desses fatos, ela vai lá, tiram as medidas aos sapatos e oferecemos a esse rancho todos os fatos de todas as províncias portuguesas. Mas isto não era só na generalidade, era de cada província. Eles podiam dançar todos vestidos de açorianos, podiam dançar todos. E o que é certo é uma coisa, ele disse: mas sabe que o problema é isso, é que não pode só oferecer um ao outro. Há outras. Senão eu chego lá e matam-me. E agora, só para fecharmos, porque o tempo voou,
Em 1999, só situando-nos nesse momento histórico, não é? Que passaram agora 25 anos, nós vivemos também um tempo, foi o pós-Expo 98, um tempo também de grande emoção com a questão de Timor. Ou seja, há ali um momento que muitas vezes é identificado hoje, a posteriori, como um momento muito de uma emoção coletiva em volta das coisas portuguesas, de mais para 98, de Timor, como eu já disse. Tínhamos o presidente Jorge Sampaio na altura e o governo era o primeiro-ministro António Guterres. Qual é que era o ambiente que se vivia em Macau exatamente nos dias antes da transição? Era um momento de fim de ciclo e dessa ideia que depois passou de uma forma meio romântica de fim de império, de ponto final? Nunca foi criado esse elemento, porque estamos a falar de um período de 12 anos que duraram, portanto... Pois, era uma transição que já era esperada. E felizmente, eu falo no tempo do José Rocha Vieira, havia uma ótima ligação com as autoridades chinesas. É porque em Macau sempre existiu uma estrutura própria. Quer dizer, por isso é que eu digo, às vezes o governador não quer dizer, governava, mas de acordo com as nossas leis, mas havia sempre uma estrutura social própria. Por exemplo, no meu primeiro, eu lembro, quando eu queria resolver problemas, mesmo como militar, foi um período difícil. 1970 estava a Revolução Cultural, os nossos militares não podiam andar à paisana, por exemplo, não podiam andar com uma mulher chinesa, porque ela era acusada de que andava com um soldado colonialista. Portanto, nessa altura... Mas no próprio dia, eu penso que assistiu ao momento, ao ato de transferência. É natural, emocionou-se. Emocionei-me, com certeza. Emocionei-me em 2 momentos. Aliás, houve uma emoção até quando o general Rocha Vieira dobrou a bandeira. Porque é que acontece? Houve um elemento importante, portanto, tudo foi muito suave. Havia uma boa ligação com o grupo de ligação. Como sabemos, o grupo de ligação luso-chinês não tinha ninguém do governo de Macau, contrariamente ao que acontecia em Hong Kong. O governo de Macau às vezes íamos lá, chamávamos os peritos. Eles pediam ao governador e nós íamos explicar certas coisas. Sei lá, áreas que eu tive muito complexas, como foi, por exemplo, a questão dos arquivos, a questão do espólio, etc. Eu tive que lá ir, fui lá e expliquei com autonomia total, não dependia de ninguém, porque nós no grupo de ligação nunca tivemos ninguém do governo de Macau. Portanto, mas a transição foi toda feita muito suavemente ao longo de 12 anos, a declaração conjunta. Como é natural, no próprio dia há sempre uma emoção, não é? Portanto, claro. Como é natural, eu posso dizer pessoalmente, só me senti uma coisa, eu estava preparado para vir de Portugal à 00:20, sair de Macau, portanto, e que foi o que aconteceu. O que é que acontece? Foi tudo, só tive 2 momentos. Primeiro, como é natural, ir ao meu gabinete. Claro. E despedir-me dos móveis onde estive e tirar a minha bandeira, a bandeira portuguesa que tenho na minha casa. Aquela que me deu realmente, esteve comigo 9 anos. Depois foi uma coisa muito importante. Foi quando saí de casa. Nós nunca tivemos, o novo governo de Macau chinês nunca nos colocou data de saída, nem nada. Sim. Nada. Simplesmente nós decidimos, o governador decidiu, às 4 da tarde, claro. No dia 19 saíamos todos de casa. Ele saía do Palácio de Santa Sancha, coberto pela televisão, para todo mundo. Não é? Nós tivemos 98 câmaras geridas pela RTP, 98. Aliás, já havia o precedente até de Hong Kong, não é? Mas como foi a transferência de Hong Kong, isso foi aquela tempestade. Mas uma diferença. Quando foi a transferência de Hong Kong, como é natural, o governador ficou impressionado. Mas quem fez a transferência foram companhias estrangeiras, americanas. E foi uma matriz que nós fizemos. Não, isto tem que ser a RTP com a TDM. Exato. Como é natural, não havia 98 câmaras em Macau, havia 3 ou 4 ou 5. Vieram de todo o mundo. Tínhamos 17 carros de exteriores, que não havia nenhum em Macau. Vieram de todo o mundo. Nós impusemos que fosse. Então que esteve o Luís Andrade como realizador, que era o melhor realizador que havia, e os melhores, todos da televisão que estiveram lá. E o que é que acontece? E foi realmente uma transmissão fantástica. Portanto, eu digo, emocionei-me realmente quando fui ao gabinete, depois muito, quando saí da minha casa, onde vivi 9 anos, e não tive coragem de olhar para trás para as minhas empregadas. Pois. Portanto, porque as chinesas que tinham-se dedicado a nós, e depois, como é natural, vieram umas lágrimas aos olhos quando vi a bandeira portuguesa sair pela última vez. E essa bandeira portuguesa, não se esqueçam, esteve 10 anos na casa do ajudante de campo do governador e nunca lhe foi dado destino digno. E está neste momento num sítio que é digno, mas não tem pouco a ver com Macau. Está no gabinete, está no Museu do Combatente na Batalha. Muito bem. E com isto ficamos. Este percurso pela história recente de Macau e pela história recente também de Portugal. António Salaversa da Costa, foi um gosto tê-lo no programa. Muito obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.